Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Paulo Rocha e o nosso assunto é uma análise da conjuntura política desses primeiros dias de outubro, onde o governo enfrenta grandes desafios. Tribunal Superior Eleitoral está revendo as contas da campanha de 2014. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da presidente Dilma do ano de 2014 também. E nessa mesma semana, o Congresso Nacional, por 2 vezes, tentou votar os vetos, sem conseguir. Por falta de alinhamento da base do governo, essas sessões não se realizaram. E recentemente, depois de uma reforma ministerial, que gerou no governo uma expectativa de que a base tivesse aliada e que houvesse finalmente um apoio mais consistente. Não é isso, senador? Foi uma semana de expectativas frustradas e de desafios apresentados para o governo, né? Todo mundo esperava que fosse concluir esse processo da chamada pauta-bomba, né? Pauta-bomba e que fosse resolvida através de manter ou não os vetos da presidência. Todo mundo estava esperando isso, além do governo, naturalmente, mas o próprio chamado mercado, porque, de qualquer maneira, aumentaria uma instabilidade ou não na economia brasileira. Então, acho que foi ruim para o governo, mas eu acho que isso coincidiu com as denúncias contra o presidente da Câmara e ele acabou ferido, tendo ainda forças de articular o esvaziamento do plenário, principalmente da Câmara Federal. Acho que o Senado ele respondeu nas 2 sessões, chegou lá deu quórum, deu maioria. No entanto, a situação da Câmara, acho que interrompeu este processo. Então há uma expectativa de que na próxima semana isso retome a normalidade para avançar nesses processos. Entendi. O senhor acha que a reforma ministerial, o fortalecimento da base ocorreu? Ali foi uma questão circunstancial mais ligada ao presidente da Câmara do que a articulação do governo com a base? Eu acho que ele ferido ainda teve capacidade de influenciar em alguns parceiros deles, dos vários partidos, que acabaram, digamos assim, serem solidários a ele para poder dar um fôlego de não sei qual, para que ele pudesse, digamos assim, interromper chamada pauta-bomba. Há uma expectativa... Claro que ele está aproveitando a oportunidade de recuperar um poder de barganha para ele pôr na negociação outra discussão anterior, que seria a questão da reforma política, que é aquela questão do financiamento... Uma proposta de emenda à Constituição que preveria a volta do financiamento por empresas, financiamento de campanha por empresas, né? Eu acho que aí, neste caso, pode buscar uma mediação, que é alguns limites, ou mesmo limitando a doação de pessoas físicas, enfim, acho que isso aí pode buscar uma saída. Certo. Senador, a gente ouve aqui no argumento senadores da base do governo e senadores da oposição. Os de oposição que ouvimos veem nesse momento, depois dessa semana de 5 a 9 de outubro, um fortalecimento da tese de que o governo Dilma vai ser encerrado antes de 2018. E há, inclusive, uma expectativa que nos próximos dias a Câmara analise a possibilidade, a admissibilidade ou não de um processo de impeachment. O senhor da base do governo, como é que vê esse tipo de comentário, esse tipo de expectativa? Não, essa ideia do caos, essa ideia do que tudo está acabado, tudo já acabou, isso já é antigo, principalmente em relação ao PT. Se acabou, já está acabado, etc. E agora em cima do governo Dilma. Eu acho que a democracia do nosso país ainda é forte. As entidades estão funcionando, o funcionamento do parlamento, o funcionamento dos tribunais, o funcionamento do papel do Ministério Público. Então, eu acho que são sinais de uma democracia ainda forte. Então, essa ideia de interromper um processo que foi conquistado, um processo democrático, ainda carece de força política
principalmente aqui no parlamento. Claro que a oposição tenta se apegar em alguns trunfos, né? Então, por exemplo, a decisão do TCU, né? É um parecer em relação à prestação de conta, que é uma prestação de conta do mandato passado, inclusive. E, portanto, não tem nenhuma repercussão de qualquer irresponsabilidade fiscal, poderia ser crime de responsabilidade da presidenta, mas é do mandato passado, que já se esgotou. Ela conquistou um novo mandato através das urnas. Portanto, não tem nenhum cometimento de crime neste mandato. Então, isso é apenas uma falácia e se propagandeia para enfraquecer mais o governo, para enfraquecer mais a presidenta, etc. Mas o governo se empenhou em reverter, a possibilidade de reverter o julgamento do TCU, questionou junto ao STF. Tinha que se empenhar, porque é um absurdo que um órgão de parecer técnico tentem usar o momento político para incentivar ou dar fôlego à oposição ou dar discurso para a oposição. Quer dizer, é um momento que o próprio tribunal, quer dizer, se contradiz, porque outros governos passados, 3 ou 4 presidentes passados, fizeram o mesmo arranjo contábil para processar isso, que o tal da pedalada é um arranjo contábil. Acho que não houve desvio de dinheiro nenhum, não houve nenhum cometimento de crime, muito menos de surrupiar dinheiro público, entendeu? Então, é apenas um arranjo contábil que as chamadas pedaladas processam. Portanto, inclusive o TCU, ele é obrigado, por função, onde ele identifica, quer seja qualquer órgão, ou até um gestor público, ele é obrigado a chamar atenção para que aquele órgão público ou aquele gestor público possa corrigir algum erro que esteja cometendo nesse processo. Então, é uma coisa mais contábil, de arranjo mais contábil do que de malversação do dinheiro público, etc. Mas não tem também créditos suplementares que foram usados sem autorização do governo? Mas o governo... do Congresso? O governo tem toda uma justificativa técnica, já veio inclusive aqui no Senado, 2 ministros da área, tanto o ministro da Fazenda quanto o ministro do Planejamento, explicar todo o processo de como foi processado isso. Então, o governo tem formas técnicas também de se contrapor o análise técnico do TCU. Agora, esse relatório vai vir para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. E aí a base do governo vai trabalhar esse relatório? Acho que vai ter 2 momentos. O primeiro momento vai passar pela análise mais técnico também, que é na Comissão de Orçamento, Comissão Mista do Orçamento. Ali vai ser já um debate misturado entre o técnico e o político, porque lá está a presença da oposição e da base do governo. Verdade. Né? Mas eu acho que o julgamento final vai ser no plenário do Congresso. Aí sim vai ser já uma decisão mais política. Expectativa do senhor é que isso aconteça em 2016? Eu acho que não creio que vai ser agora, porque tem todo um calendário a cumprir, a Comissão do Orçamento, e a Comissão do Orçamento também vai ter que se debruçar, principalmente em dezembro, a aprovação do orçamento. Na elaboração do orçamento propriamente dita, né? Então, não sei se a Comissão Mista vai ser capaz de fazer um debate tão grande como esse das contas da presidenta e, ao mesmo tempo, elaborar o orçamento. Que também já não foi um orçamento fácil, não é? Pela primeira vez, ele já chegou explicitando as dificuldades para 2016. Exato. Então, vai exigir um trabalho dioturno da Comissão de Orçamento. E com relação à volta do trabalho do Congresso, nas sessões conjuntas, a expectativa do senhor é que depois do feriado, já naquela semana, já haja ambiente para se votar os vetos? Eu acho que o governo está agindo nesse sentido. Nesse sentido, chamando os ministros, chamando a nova composição política a partir da reforma ministerial para poder assegurar este processo e chamar a atenção, principalmente da Câmara, né? A responsabilidade de julgar
no caso, os vetos da presidenta, porque se esconder não é um bom papel do Congresso Nacional. Com certeza, e a sociedade espera uma definição, não é isso, senador? Exatamente. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.